Ni hao, pessoas que nunca pisaram na China e acham que o Partido Comunista Chinês assusta. Tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aí. As grandes análises do Fernando Urich. E a guerra da Ucrânia intensificaram a nova Guerra Fria, que já estava em curso e que tem provocado a chamada desglobalização e o distanciamento entre o Ocidente e a China. Isso se deve não apenas a tensões geopolíticas, mas também às próprias políticas internas do Partido Comunista Chinês, em especial desde que o Xi Jinping tomou o poder em 2012. E nos últimos meses a gente tem feito vários vídeos sobre a situação econômica chinesa por conta do estouro da bolha imobiliária que ainda está se desenrolando. Mas hoje eu quero trazer mais algumas informações sobre como essa tendência toda está se manifestando nas relações entre a China e o estrangeiro. E eu começo mostrando, claro, pela ótica do mercado financeiro, em que a bolsa chinesa, nos últimos 5 anos aqui, olhando o ETF EMX, que está com uma queda de 26%, enquanto o ETF de ações de países emergentes, sem considerar a China, sobe nesse período 11,6%. Eu não entendo nada de economia, então por mim, não tô nem aí para essa história. O próprio SP500, as ações americanas, subindo 65% nesse período. A gente viu a Bovespa subindo com o Bolsonaro e o Brasil tendo aí 30 milhões de pessoas passando fome, né? Ações do Japão também subindo 13%, ou ações da Europa subindo quase 22%. Então a China, de fato, está descolada do restante das bolsas mundiais. E boa parte disso é por conta da afugentada que o Xi Jinping está causando no capital internacional. Está diminuindo o interesse por investidores, por hedge funds, em ações chinesas. E nesse ano nós tivemos aqui, vamos colocar aqui um dado, da saída de capital no mercado financeiro na China, que agora em 2023, o último dado, o último trimestre, foi o maior declínio desde a pandemia e, olha, desde 2022 já vinha em queda. Então mais um trimestre com uma saída de capital recorde. E esse é o capital de mais curto prazo, é o chamado capital de portfólio ou de carteira, investimento em carteira, para quem acompanha as estatísticas do balanço de pagamentos. Eu não acompanho porque eu tenho uma vida, né, cara? Tenho uma vida. É o chamado capital hot money, ou dinheiro quente, aquele que entra e sai com mais facilidade. Não é o dinheiro de longo prazo. E aqui mais uma notícia mostrando justamente isso, essa agora de finalzinho de outubro. Vai quebrar. Como os fundos estrangeiros tiraram 5,1 bilhões do mercado de ações da China neste mês, isso só em outubro, e alguns 75 bilhões saíram das contas correntes de capital da China em setembro, o maior número desde o final de 2016, em meio à queda do yuan, da moeda chinesa. Então esse é o capital de mais curto prazo. Mas 5 bilhão é troco de pinga, né? Vamos se acertar aqui, né? 5 bilhão num volume de China é realmente troco de Baijiu, não é nada, né? Aquele capital de longo prazo, que é o chamado investimento direto estrangeiro, investimento estrangeiro direto, ou FDI, Foreign Direct Investment, que é o dinheiro que vem para investir no longo prazo, para comprar participações em empresas, para ampliar fábricas, nossa, realmente. Que vídeo chato, hein? Nossa senhora, vamos passar isso aqui mais rápido, porque tá muito devagar, Jesus Cristo. É um capital que tem um viés de longo prazo e não, tá bom, cara, a gente ao menor sinal de perigo, já sai correndo, até porque é mais difícil desinvestir quando se fala em compra de empresas no investimento estrangeiro direto. E pela primeira vez, desde 1998, o que os estrangeiros levam para a China nesta rúbrica de investimento estrangeiro direto ficou negativo, pela primeira vez desde 1998. Aqui a matéria da Bloomberg, que foi também do início de novembro, mostrando aqui então, deixa eu até colocar um zoom in nessa matéria, vamos lá. Então aqui, ó, desde 1998, que era sempre positivo, e aí finalmente agora, aqui no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 12 bilhões. Então significa... Os caras que fizeram esse estudo, tá literalmente escrito ali, né? Provavelmente isso reflete empresas estrangeiras repatriando lucros, né, da China, onde antes eles reinvestiam esse dinheiro. Então nem o cara que fez aquilo ali sabe, porque tá falando provavelmente isso é alguma coisa. Nem sabe o que é. Não apenas... Nem sabe o que é, mas ele já começa o vídeo dizendo que foi o Xi Jinping.
os estrangeiros colocaram menos dinheiro na China, mas que no líquido estão retirando dinheiro da China. É um sinal de perda de confiança, de credibilidade ou de otimismo com o futuro do país. Então isso é o capital estrangeiro, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, mostrando essa tendência de desconfiança com o futuro da China. Mas não é apenas o estrangeiro, é também o próprio local, que precisa contornar as restrições draconianas de saída de capital da China e tem grande dificuldade de investir no exterior, mas eles também não confiam no Partido Comunista e não confiam na própria moeda chinesa. Aí vem Harvard, faz uma pesquisa aqui que 94% da população confia no Partido Comunista, tipo, apoia e diz que tá tudo certo. Mas o Fernando Urque, que provavelmente nunca pisou aqui, não deve falar um A de chinês, manja mais que Harvard. E por isso que a gente tem visto agora mais notícias de como os chineses estão cada vez mais criativos em como tirar o dinheiro do país. Uma das formas agora é por meio da compra de ouro, barras e moedas de ouro, que eles conseguem carregar em malas, já que o ouro tem uma densidade enorme, uma barra relativamente pequena, mas mais pesada, e ele consegue tirar do país. E sai no bolso, assim, né? E sai no bolso. É como se não tivesse detector de metal e de qualquer outra coisa em tudo quanto é lugar. Toda estação de metrô na China tem detector de metal. O cara fala como se a pessoa metesse uma barra de ouro no bolso e saísse no aeroporto sem declarar, sem nada. Pô, mano, tá de sacanagem, né? Ao mesmo tempo, a China é um país draconiano que controla tudo e que deixa as pessoas sair com barra de ouro na mala. Comprando até mesmo apartamentos em Tóquio, agora com tickets maiores, porque muitos conseguem também o chamado visto de investimento e aí conseguem trocar a residência das suas famílias para fora da China. Então isso tem aumentado agora as formas mais engenhosas para remeter o capital para fora da China. E o que é assim, impressionante sobre a situação chinesa é que os próprios membros do Partido Comunista também buscam formas de tirar o dinheiro do país, de conseguir de alguma maneira garantir a sua aposentadoria, mesmo que muitas vezes acontece por formas mais escusas e possivelmente envolvendo corrupção, e que o Xi Jinping, em tese, tem combatido e muito a corrupção dentro do Partido Comunista. Nossa, que coisa ruim, hein? Que problemão, hein? O Xi Jinping prendendo pessoas que são condenadas por por corrupção. Que problemão! Essa notícia aqui da Bloomberg que mostra que alguns oficiais do partido que foram pegos em esquemas de investimento em private equity, então fundos de private equity, que investiu em empresas que eles tinham alguma informação privilegiada que fariam a abertura do capital na bolsa. Aqui está a informação. Então, os oficiais do partido estavam estabelecendo fundos de private equity depois que eles sabiam de algumas informações-chave que as empresas estavam querendo se tornar públicas e fizeram grandes ganhos depois do IPO, da abertura. Tá certa a China, mano. Tem que prender mesmo. O Xi Jinping já prendeu mais de 1 milhão de pessoas por corrupção. Ele mesmo prendeu. Ele foi lá, pegou a algema, botou nos caras e levou preso. Óbvio que não foi isso, né? Mas desde que ele assumiu, já foi mais de 1 milhão de pessoas presas por corrupção dentro do governo. De capital. Então, assim, é como o Jim Grant, do Grant's Interest Rate Observer, diz, que é o People's Republic of Madoff, fazendo uma alusão ao piramideiro americano Bernie Madoff. Enfim, mas isso de fato acontece. E além dessas investidas maiores do Xi Jinping interferindo em alguns setores, inviabilizando investimento privado, ou cada vez mais intervencionismo, mais dirigismo na economia chinesa, isso afugenta o capital estrangeiro, também vai quebrar. o problema da opacidade de informações, a falta de transparência em estatísticas oficiais, ou então o incentivo ou quase a coerção para que não se publique nada negativo sobre a economia chinesa. E o mais recente caso agora foi desse banco de investimento chinês que ordenou que os seus analistas evitem qualquer notícia negativa com relação à macroeconomia chinesa ou comentário de mercado. Então, se a perspectiva for ruim, não pode mais publicar. Então, porque isso só acontece na China, né? E eu não estou dizendo que é uma coisa positiva, mas isso só acontece na China. O governo pedir para os caras não publicar notícia negativa. Isso é só na China. Nos Estados Unidos, isso não existe. No Washington Post, que o dono é o Jeff Bezos, com certeza, né? Se tiver, vão falar coisas ruins sobre a Amazon, por exemplo, sobre quando o pessoal estava querendo fazer um sindicato dentro da Amazon, com certeza o Washington Post ia postar lá falando, né? Tá certo, tem que fazer sindicato mesmo. Pô, tá de sacanagem, né, Fernando? Porra, mano. Parece adolescente, cara. Como é que isso vai trazer confiança nas informações do país? Então a gente está vendo capital estrangeiro de curto prazo querendo sair do país, capital estrangeiro de longo prazo também saindo, os locais tentando tirar mais dinheiro da China. Os locais, tipo todo mundo, 1,4 bilhão de pessoas tentando tirar dinheiro. Isso é que quebra, né, cara? Porra, mano.
É sério mesmo? Os locais, tipo, todo mundo tentando mover dinheiro para fora da China. China, e empresas também começam a desinvestir ou fechar as filiais chinesas. Uma importante do mundo de venture capital, que foi a Sequoia Capital, que é do Silicon Valley, que está se separando da sua afiliada na China até antes do que estava planejando. Então é um caso simbólico, sim, porque é uma das grandes de venture capital dos Estados Unidos. Mas não são apenas as empresas, até mesmo... Mas por quê, né? E aí tem que tentar achar e explicar por quê. Né? Simplesmente largar aí um screenshot da notícia e dizer qual que é o motivo dos caras. O quê? Os caras estão com medo de ser presos por corrupção? O que é? Os executivos estão evitando sequer viajar para a China. Essa é mais uma notícia interessante que saiu no dia 6 de outubro. Assim, eu estou trazendo aqui um compilado de algumas informações importantes, porque vem se tornando uma tendência cada vez mais visível, e essa dos executivos que estão com receio de viajar para a China, executivos estrangeiros que têm operação na China e que agora não sabem se vale a pena viajar para lá. E por quê? Porque está se tornando uma zona proibida para executivos. Os estrangeiros estão pensando 2 vezes em viagens de negócios ao país, depois que Pequim impediu alguns executivos de deixar. E aí, de deixar o quê? E quem que foram? Dá os nomes aí, mostra aí. Não vai mostrar, né? Só mostra a chamada e fala, Chloe, quem foi que foi impedido de sair da China? Sobre qualquer e por que eles foram impedidos de sair da China? Seja a alegação, vai um estrangeiro para a China, uma viagem é negócio, na hora de sair tem o seu visto de saída negado. Não existe visto de saída. Não existe visto de saída. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Nosso Senhor. Não existe visto de saída. Olha a situação. Então, claro, isso traz mais desconfiança, mais perda de credibilidade com relação à situação atual. Fala quem foi os caras que deixaram, que não puderam sair da China. Não fala, né? O próprio futuro. Imagina um investidor estrangeiro que vai montar uma operação nova, já tem uma operação, se ele agora tem até medo de visitar a operação por conta disso. Então é realmente complicado. E aí mais um dado importante, tem 2 mais importantes. O primeiro que diz respeito à situação na ilha de Hong Kong, que durante uns bons 100 anos foi uma ilha independente, sob domínio da coroa britânica. E qual que é o nível do descolamento da realidade que esse cara tem que ter para falar Hong Kong era independente sob o domínio da coroa britânica? Mano, é psicodelia argumentativa do nível da Olavo de Carvalho. Como é que pode ser independente e estar sob o domínio britânico, irmão? Não é possível, né, cara? Não é possível o cara falar uma merda dessa. Que era até um dos grandes bastiões de livre mercado e de casos de sucesso em que o empreendedorismo, a liberdade econômica fez de uma ilha pantanosa, sem nenhum recurso natural. Não tem pântano em Hong Kong. Nossa, mano, é um show de chorume essa porra desse vídeo. Não tem pântano em Hong Kong. Hong Kong era um paraíso fiscal, como muitas das colônias britânicas. Porque é isso que a Inglaterra sabe fazer. Lavar dinheiro. A Inglaterra é uma ilha que não tem nada, não produz bosta nenhuma. O que eles produzem? Mercado financeiro, serviço de seguro, mercado financeiro, lavagem de dinheiro, é isso que eles fazem. Dá uma olhada em quantas colônias e ex-colônias britânicas são paraísos fiscais. Singapura, Bahamas, tudo isso aí. Jamaica, tem vários países que eram, e Hong Kong era um deles. Independente sob domínio. Não é possível, cara. Transformar numa das economias mais avançadas e com os maiores PIBs per capita do planeta. Só que agora, ou melhor, desde 97, quando a Inglaterra devolveu a administração de Hong Kong para o Partido Comunista Chinês... Não era independente? Como é que a Inglaterra devolveu? A situação vem se deteriorando. Essa é uma informação recente também, um artigo do Wall Street Journal de 24 de outubro, falando da retirada corporativa de Hong Kong que está acelerando. Então, os laços do centro comercial com a China continental, que as empresas globais consideravam um ativo, agora tornaram-se um passivo. E aí traz alguns dados interessantes sobre aqui as companhias que têm headquarters, então tem sede regional em Hong Kong, entre companhias americanas e chinesas, que agora, pela primeira vez em 20 anos, tem mais companhias chinesas com sede regional, né, em Hong Kong do que americanas. Porque as americanas estão saindo, fechando as portas ou vendendo operação para alguma local. Que vão todos embora. Todos. Americanos foram os caras que invadiram a China lá em 1898, na invasão dos 8 países, para roubar tudo que deu daqui. Tem várias famílias dos Estados Unidos, inclusive, por exemplo, Forbes, que ficaram ricos com o tráfico de ópio para dentro da China.
Então, é normal que tenha mais empresas chinesas agora em Hong Kong. E outra coisa, quando Hong Kong voltou para a China, Hong Kong correspondia a 30% do PIB chinês em 97. Hoje, Hong Kong corresponde a menos do que Shenzhen. E por conta da restrição maior, da ingerência maior da China na ilha de Hong Kong, e que aquela... Hong Kong não é só uma ilha, tá? A parte maior é continental. O compromisso histórico da China de manter o chamado dois sistemas, uma China, mas dois sistemas, Hong Kong que manteria o seu sistema jurídico, político, econômico, na prática isso vem sendo minado. E eu quero mostrar um gráfico sobre essa situação. Na prática, Fernando, tem 3 juízes brancos em Hong Kong que foram indicados pela coroa britânica até hoje na Suprema Corte de Hong Kong. Até hoje tem branco decidindo sobre a vida de cidadãos chineses de Hong Kong. É assim que existe. Se a China está cagando e andando por esse plano de um país, dois sistemas, isso é problema da China. Extraído do relatório de liberdade humana do Cato Institute, é o Human Freedom Index de 2022. Que vem da onde isso aí, né? Mostra justamente a queda da liberdade na ilha de Hong Kong. Até eu vou ler aqui esse primeiro trecho. Ó. A liberdade tem sofrido um declínio precipitoso em Hong Kong, ou vertiginoso em Hong Kong. O território que uma vez foi um dos lugares mais livres do planeta, mas que com as violações que estão escalando... Essas paradas de lugar mais livre do mundo, que são sempre feitas por essas think tank dos Estados Unidos, mano, não tem isenção, né? Tudo tem lado. Isso aí, literalmente, é um lado contra a China, né? O Partido Comunista Chinês nas liberdades tradicionais de Hong Kong causaram que o ranking de Hong Kong no índice caísse de terceiro lugar em 2010, então terceiro país mais livre do planeta no índice de liberdade humana, e caísse para o 34º lugar em 2020, que foi o ano mais recente do relatório. E de fato, eles estendem ainda mais, elaboram um argumento falando justamente sobre essa violação do modelo de um país, dois sistemas, que a China tinha concordado quando recebeu de volta Hong Kong. Pau no cu dos colonizadores com essa história, cara. Pau no cu dos colonizadores. Sou obrigado a xingar. Porque a China tinha concordado. Mano, os caras tomaram Hong Kong em 2 guerras. Os caras fizeram 2 guerras, as guerras do ópio, para traficar droga para dentro da China. E aí depois a China tem que acertar um acordo e cumprir o acordo. Pau no cu de colonizador safado, cara. Da Grã-Bretanha. Então, de fato, Hong Kong, que já foi um destino para muitas empresas do Ocidente para entrarem na Ásia, né? Agora também está vendo... Por que será, né? Porque literalmente foi tomada em 2 guerras para traficar droga. Está sendo encarado com muito mais desconfiança do que tinha em pelo menos 5, 10 anos atrás. E por fim, que é o último dado importante, que diz respeito ao próprio voto com os pés. Isso significa as pessoas que decidem emigrar da China. E como a gente sabe, por conta desse regime, tem muito mais chineses querendo sair do país do que estrangeiros querendo emigrar para a China. E quando a gente analisa... Assim, correlação e causalidade, Fernando, são 2 coisas completamente diferentes. Existe uma facilidade muito grande para a gente mudar para a Europa ou para os Estados Unidos, porque a gente foi colonizado, né? A gente, eu, tu, né? Todo mundo que é branco no continente americano é descendente de colonizador. É simples assim. Então é muito mais fácil para a gente migrar para países onde o idioma é mais parecido, ou até o mesmo, né, como é Portugal, ou pelo menos o alfabeto é o mesmo, como é nos Estados Unidos, como é na França, e dá para a gente começar a entender alguma coisa. E outra, é mais perto, a passagem, o tempo de viagem, cara, é tudo mais perto. Agora, simplesmente falar não, porque na China, por conta do regime... Mano, a China é longe pra caramba, cara. Passagem é 15 mil reais, mano. Fora que o idioma não tem nada a ver, não existe alfabeto. Então são tantas barreiras que simplesmente falar, olha, as pessoas não vão para lá por causa do Partido Comunista, é um reducionismo tão burro, cara. O líquido entre imigrantes e emigrantes, aqueles que saem da China, a China historicamente tem uma posição negativa. Vamos aqui mais uma vez um dado importante, aqui do gráfico do Pew Research Center. Desde 1950, praticamente todos os anos, com uma saída líquida de cidadãos da China que buscam emigrar para outros países. Isso segue ainda na década de 2010, 20 e 23, e aí uma projeção que isso deve prosseguir pelos próximos anos, e eu imagino que sim, porque não há nenhum sinal de mudança de postura, de visão política pelo Xi Jinping. Pelo contrário, deve ser mais dirigismo, mais China com características, o socialismo com características chinesas. Ainda bem, né? Como eles gostam sempre de descrever o modelo político na China. Então, como a gente está vendo, o capital estrangeiro de curto e longo prazo saindo, o capital local querendo sair do país, empresas fechando as portas. Capital local, pô,
Esse cara é uma piada, né, mano? É uma piada. Esse vídeo todo é só um amontoado de notícia que ele pegou, que não prova correlação e nem causalidade de nada. O cara me fala de 5 bilhões de dólares, que é troco de pinga para uma empresa gigante. Uma empresa, eu não tô nem falando do tamanho da China. Mano, Hong Kong também testemunhando agora uma retirada de empresas estrangeiras do país e os próprios cidadãos chineses que também querem sair do país. Então, quando a gente considera todos esses fatores e aquelas previsões de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos e o yuan vai substituir o dólar como moeda de reserva global, é muito difícil concordar com isso. Especialmente enquanto a China... Não. A China é assim, ó. Como é que as coisas funcionam aqui? Já existia a China antes dos Estados Unidos. E vai continuar existindo a China depois dos Estados Unidos. É simples assim, é o que os caras pensam. É a mentalidade do governo chinês, a mentalidade de como as pessoas trabalham e vivem aqui, é literalmente assim. A gente não vai pegar Taiwan de volta amanhã, não tem problema. Daqui 100 anos a gente pega de volta. O yuan não vai passar amanhã, não tem problema. Daqui 150 anos o yuan passa e a gente se transforma na maior economia do mundo. Fica esse desespero, esse negócio de a China vai passar os Estados Unidos amanhã. E para os chinês, cara, amanhã, 5 anos, 25 anos, não faz diferença nenhuma. Os caras estão aqui, um país com 5 mil anos de idade, cara. Só de concurso público tem mais de 2 mil anos na China. Mantém essas restrições de saída de capital do país, todos os controles de capitais permanecem em operação, e se esses controles seguem funcionando, como é que a gente pode precificar corretamente a moeda chinesa? Será que sem os controles o yuan não sai de 7,15 para 8,5, para 10, para 12, para 15? Ninguém sabe. Mas enquanto não há a livre movimentação de capital na China... A gente sabe o que é a livre movimentação de capital, né? Quantas vezes os Estados Unidos vai quebrar ainda? Em 2008, e agora com a economia indo pro buraco. Por que será, né? Tem a menor possibilidade do yuan ser um real candidato a suplantar... Já tá bom, né? Já tá bom de groselha por hoje. Eu preciso tomar banho, que é amanhã de trabalhar. Ah, tá bom.